Antes de começarmos essa jornada extraordinária, se você sente o pulso da natureza batendo dentro de você, se quer desvendar os segredos mais profundos da vida selvagem, inscreva-se no Pulso da Floresta e ative o sininho, porque aqui, cada vídeo é uma expedição a lugares que vão deixar você sem fôlego. A 1000 quilômetros da costa do Equador, perdido no vasto Oceano Pacífico, existe um arquipélago que mudou para sempre nossa compreensão sobre a vida na Terra. Um lugar onde as regras da natureza foram reescritas, onde animais impossíveis evoluíram em total isolamento. Bem-vindo a Galápagos, as Ilhas da Evolução. Nossa história começa há 5 milhões de anos, nas profundezas do Oceano Pacífico. Aqui, a crosta terrestre é mais fina e o magma incandescente encontra seu caminho para a superfície. Erupção após erupção, vulcões submarinos começam a emergir das águas. Cada explosão libera milhões de toneladas de lava que se solidificam em contato com o oceano gelado. Lentamente, muito lentamente, montanhas submarinas crescem em direção à luz do sol. Galápagos não é um arquipélago comum. São 13 ilhas principais e mais de 100 ilhotas, todas de origem vulcânica. E a cada 1 milhão de anos, novas ilhas nascem enquanto outras desaparecem, engolidas pelo oceano. É um processo contínuo de criação e destruição, onde a geologia escreve e reescreve a história. As ilhas se formam sobre um ponto quente, uma pluma de magma que permanece fixa enquanto a placa tectônica de Nazca se move sobre ela a uma velocidade de 5 centímetros por ano. É como uma linha de montagem geológica. Novas ilhas surgem no oeste, enquanto as antigas se deslocam para o leste, erodindo lentamente sob a ação implacável das ondas e do vento. Fernandina e Isabela, no oeste, têm menos de 1 milhão de anos e ainda são vulcanicamente ativas. Suas crateras ainda expelem fumaça e lava ocasionalmente. Espanhola, no leste, tem mais de 4 milhões de anos e já mostra sinais de erosão avançada. Cada ilha representa um momento diferente na história geológica, uma página no livro do tempo. Mas quando essas ilhas emergiram do oceano, eram completamente estéreis, rocha nua coberta de cinzas vulcânicas, nenhuma planta, nenhum animal, nenhuma vida. Apenas o som das ondas quebrando contra rochas negras e o vento soprando através de paisagens lunares. Era um mundo esperando para ser descoberto, um palco vazio aguardando seus atores. A vida sempre encontra um caminho. E para Galápagos, esse caminho foi escrito pelos ventos e correntes oceânicas. A corrente de Humboldt, vinda da gelada Antártida, viaja milhares de quilômetros ao longo da costa sul-americana, trazendo águas frias e ricas em nutrientes. Os ventos alísios sopram desde o continente, carregando sementes, esporos e, às vezes, criaturas perdidas. As primeiras sementes chegaram flutuando no oceano, presas em troncos arrancados de rios continentais durante tempestades violentas. Algumas com cascas impermeáveis, especialmente adaptadas para sobreviver semanas na água salgada. Outras dentro de frutas que serviram como balsas naturais, protegendo a vida em seu interior enquanto cruzavam o oceano desconhecido. Muitas morreram. Água salgada é cruel com a maioria das sementes, mas algumas, as mais resistentes, as mais sortudas, chegaram às praias vulcânicas. E ali, nas cinzas ricas em minerais, encontraram um solo fértil, onde nenhuma outra planta competia por espaço ou luz. Era um paraíso para pioneiros. Os pássaros foram os próximos colonizadores. Perdidos em tempestades tropicais, desviados de suas rotas migratórias por ventos implacáveis, alguns chegaram por acidente às ilhas distantes.
exaustos, famintos, mas vivos, e nas suas penas sujas, nas suas patas enlameadas, traziam sem saber as sementes de plantas continentais. Eram jardineiros involuntários, semeando vida onde antes havia apenas pedra. Répteis chegaram como náufragos acidentais. Tartarugas marinhas, excelentes nadadoras, seguiram correntes oceânicas até encontrar praias onde depositar seus ovos. Iguanas terrestres, agarradas desesperadamente a troncos flutuantes, arrancados de manguezais continentais, sobreviveram semanas sem comida nem água doce. Sua resistência extrema, sua capacidade de entrar em estados de metabolismo reduzido, permitiu que alguns poucos indivíduos completassem a jornada impossível. A jornada era cruel. Para cada animal que chegava vivo, centenas, talvez milhares, morriam no caminho. Suas carcaças alimentavam tubarões e caranguejos no fundo do oceano. Mas os sobreviventes, esses raros vencedores da loteria evolutiva, encontraram um mundo sem predadores, sem competidores, sem doenças familiares. Era uma folha em branco, onde a vida poderia experimentar, inovar, evoluir. E então, algo mágico aconteceu. As primeiras plantas brotaram nas cinzas vulcânicas. Líquens e musgos microscópicos foram os verdadeiros pioneiros, quebrando a rocha nua com seus ácidos, criando o primeiro solo orgânico. Arbustos resistentes ao sal criaram bolsões de sombra, onde outras plantas puderam crescer. E lentamente, muito lentamente, ao longo de milhares de anos, ecossistemas começaram a se formar. Mas havia um problema fundamental. Galápagos ficava longe demais do continente. Muito poucos animais conseguiam chegar, e os que chegavam encontravam um mundo estranho, um quebra-cabeça ecológico incompleto, sem os predadores, sem os competidores, sem as pressões ecológicas que moldaram seus ancestrais. Era liberdade evolutiva total. Há cerca de 2 milhões de anos, durante uma tempestade particularmente violenta sobre a costa equatoriana, um pequeno grupo de pássaros cantores foi arrancado de seu território. Provavelmente tentilhões, pássaros comuns do continente sul-americano. Voaram por dias, perdidos, exaustos, muitos caindo no oceano. Mas alguns, talvez apenas uma dúzia, avistaram terra. Uma ilha coberta de vegetação estranha. Eles pousaram famintos e desesperados. Não sabiam, mas estavam prestes a protagonizar uma das histórias mais importantes da biologia. Aquele pequeno grupo de tentilhões encontrou um mundo de oportunidades sem precedentes. Cada ilha tinha alimentos diferentes. Sementes grandes e duras de cactos espinhosos, sementes pequenas e macias de gramíneas, insetos escondidos sob cascas de árvores, néctar doce em flores tubulares, até larvas gordas enterradas na madeira podre. Era um buffet evolutivo esperando para ser explorado. E aqui, isolados do resto do mundo por 1000 quilômetros de oceano, algo extraordinário aconteceu. Ao longo de milhares de gerações, aqueles pássaros começaram a mudar. Não por vontade própria, mas através do processo cego e impessoal da seleção natural. Os indivíduos com bicos ligeiramente mais robustos conseguiam quebrar sementes mais duras. Eles comiam melhor, sobreviviam mais, tinham mais filhotes, e esses filhotes herdavam bicos robustos. Geração após geração, século após século, as mudanças se acumularam. Os que comiam sementes duras desenvolveram bicos cada vez mais fortes e grossos, verdadeiras quebra-nozes vivas. Os que capturavam insetos desenvolveram bicos finos e pontiagudos, como pinças de precisão. Os que bebiam néctar desenvolveram bicos longos e curvos, perfeitamente ajustados às flores das quais se alimentavam. Em algumas ilhas, onde a comida era escassa durante secas prolongadas, os tentilhões desenvolveram um comportamento chocante. Eles pousavam nas costas de outras aves marinhas e bicavam a base de suas penas até fazer sangue, que então bebiam. Eram vampiros alados, uma solução evolutiva desesperada para tempos difíceis.
De uma única espécie ancestral surgiram 13 espécies diferentes, cada uma perfeitamente adaptada ao seu nicho ecológico específico. Cada uma com seu bico único, esculpido pela seleção natural ao longo de milhares de gerações. Este processo se chama radiação adaptativa, e Galápagos se tornou o exemplo mais famoso do planeta. É a evolução acontecendo em velocidade acelerada, um experimento natural que nos permite ver processos que normalmente levariam dezenas de milhões de anos. Em setembro de 1835, um jovem naturalista britânico de 26 anos, chamado Charles Darwin, desembarcou em Galápagos, a bordo do navio de pesquisa HMS Beagle. Ele estava no 4º ano de uma viagem de 5 anos ao redor do mundo, coletando espécimes para museus europeus. Darwin era um observador meticuloso, mas ainda acreditava que as espécies eram fixas, criadas em sua forma final. Ele coletou pássaros, plantas, insetos e répteis. Fez anotações detalhadas sobre comportamentos. Desenhou ilustrações precisas, mas inicialmente não percebeu o que estava vendo. Ele até misturou espécimes de diferentes ilhas, não reconhecendo sua importância. Foi um guia local que primeiro alertou. Os pássaros de cada ilha eram diferentes. As tartarugas de cada ilha tinham cascos distintos. Foi apenas anos depois, de volta à Inglaterra, examinando suas coleções com outros naturalistas, que Darwin compreendeu a magnitude do que havia testemunhado. Aqueles pássaros não eram variedades da mesma espécie, eram espécies completamente diferentes, todas descendentes de um ancestral comum. E se isso era verdade para os tentilhões de Galápagos, poderia ser verdade para toda a vida na Terra. Todos os animais, todas as plantas, até os seres humanos poderiam compartilhar ancestrais comuns. A ideia era revolucionária e perigosa. Contradizia os ensinamentos religiosos da época. Darwin levou mais de 20 anos para publicar suas descobertas, coletando evidências, refinando seus argumentos, antecipando objeções. Finalmente, em 1859, pressionado por outro naturalista que havia chegado às mesmas conclusões, Darwin publicou A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, o livro que mudou a ciência para sempre. Mas os tentilhões não eram únicos em Galápagos. As tartarugas gigantes também contavam a mesma história evolutiva. Cada ilha tinha desenvolvido sua própria espécie ou subespécie. Em ilhas secas, com vegetação baixa, dominada por cactos, as tartarugas desenvolveram cascos em formato de cela, com uma abertura alta na frente que permitia estender seus pescoços para alcançar folhas e frutas de cactos altos. Em ilhas úmidas, com grama abundante e vegetação rasteira, as tartarugas desenvolveram cascos em forma de cúpula, sem abertura frontal, e pescoços mais curtos. Não precisavam alcançar alimentos altos, então a seleção natural favoreceu cascos que ofereciam máxima proteção contra os raros predadores. Um guia local contou a Darwin algo fascinante. Me deu uma tartaruga e, mesmo de olhos fechados, tocando apenas seu casco, eu posso te dizer de qual ilha ela veio. Era a evolução acontecendo ilha por ilha, espécie por espécie. Cada população isolada, seguindo seu próprio caminho evolutivo, moldada pelas condições únicas de seu pequeno mundo insular. Então, havia as iguanas. Em algum momento do passado distante, iguanas terrestres chegaram a Galápagos, provavelmente em troncos flutuantes. Elas prosperaram nas ilhas maiores, alimentando-se de cactos e folhas. Mas em algumas ilhas menores, especialmente aquelas batidas pela corrente de Humboldt, a vegetação terrestre era escassa e pouco nutritiva. Algum indivíduo corajoso, ou talvez apenas desesperado de fome, fez algo que nenhum lagarto havia feito em 320 milhões de anos de evolução reptiliana. Mergulhou no oceano em busca de algas. As primeiras tentativas devem ter sido desastrosas. Répteis são de sangue frio, suas temperaturas corporais dependem do ambiente.
Águas geladas os deixam letárgicos, vulneráveis, quase mortos. Mas havia comida abundante nas rochas submersas, algas vermelhas e verdes, ricas em nutrientes. E assim, geração após geração, a seleção natural começou a esculpir um lagarto marinho. Aqueles com caudas ligeiramente mais achatadas nadavam melhor e conseguiam ficar mais tempo submersos. Aqueles com garras mais afiadas e curvas se agarravam melhor às rochas cobertas de algas, enquanto as ondas tentavam arrancá-los. Glândulas especiais evoluíram ao redor das narinas para concentrar e expelir o excesso de sal absorvido durante a alimentação. Seu coração desenvolveu a capacidade de reduzir dramaticamente os batimentos durante mergulhos, conservando oxigênio precioso. Seus pulmões aumentaram de capacidade, seus ossos se tornaram mais densos para facilitar o mergulho. Hoje, a iguana marinha de Galápagos é o único lagarto do mundo que se alimenta no oceano. São 7 subespécies espalhadas pelas diferentes ilhas, cada uma ligeiramente diferente em tamanho e coloração. Um réptil que desafiou centenas de milhões de anos de história evolutiva para conquistar um nicho ecológico que nenhum outro lagarto jamais ocupou. Todo dia, ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começam a aquecer as rochas vulcânicas negras, milhares de iguanas marinhas se lançam nas águas geladas do Pacífico. A corrente de Humboldt traz água entre 15 e 20 graus Celsius, uma temperatura que seria letal para a maioria dos répteis. Mas elas desenvolveram estratégias notáveis para lidar com o frio mortal. Durante o mergulho, que pode durar até 1 hora para os machos maiores, seu metabolismo muda completamente. O coração reduz os batimentos de 45 para apenas 10 por minuto. O fluxo sanguíneo é desviado dos membros e cauda para manter apenas o cérebro e órgãos vitais funcionando. Elas se movem em câmera lenta pelo fundo rochoso, usando suas garras afiadas para se ancorar contra as correntes enquanto arrancam algas com dentes especializados. Mas o preço dessa alimentação é altíssimo. Quando emergem do oceano, as iguanas estão perigosamente hipotérmicas. Seus músculos mal funcionam. Elas se arrastam desajeitadamente para as rochas negras que absorveram o calor do sol equatorial. Ali ficam completamente imóveis por horas, como pequenas estátuas de dragões, aquecendo-se lentamente. Nesse momento, são completamente vulneráveis, incapazes de fugir de qualquer ameaça. Periodicamente, elas espirram violentamente, expelindo cristais brancos de sal concentrado que se acumulam ao redor de suas narinas. Isso dá às iguanas uma aparência curiosa, como se tivessem cabelos brancos ou perucas. É sal puro, extraído do sangue por glândulas nasais especializadas mais eficientes que rins. Na época de reprodução, entre dezembro e março, os machos se transformam em arco-íris vivos. Suas escamas, normalmente negras ou cinza escuro, explodem em vermelhos vibrantes, verdes neon e até turquesa. Cada subespécie tem seu próprio padrão de cores. Os machos estabelecem territórios nas rochas, defendendo agressivamente alguns metros quadrados de espaço. As brigas são intensas, mas raramente resultam em ferimentos graves. Os machos se aproximam, inflam seus corpos para parecer maiores, balançam suas cabeças vigorosamente e então se chocam, empurrando como touros miniatura. O vencedor ganha acesso a um harém de fêmeas e o direito precioso de passar seus genes adaptados para a próxima geração. Pinguins no Equador. A frase em si soa como um erro geográfico, uma contradição impossível. Todos sabem que pinguins vivem na Antártida, em ambientes polares gelados. E, no entanto, aqui em Galápagos, nas ilhas de Fernandina e Isabela, vive o pinguim mais raro do mundo e o único que habita naturalmente o hemisfério norte. O segredo desse paradoxo está na corrente de Humboldt. Essa corrente oceânica massiva nasce nas águas geladas ao redor da Antártida e viaja para o norte ao longo da costa chilena e peruana,
trazendo águas frias e ricas em nutrientes. Quando atinge Galápagos, a corrente banha especialmente as ilhas ocidentais, criando um microclima único. Para os pinguins, é como ter um pedaço da Antártida transportado para o Equador. Mas a vida no trópico, mesmo com águas frias, apresenta desafios únicos. Durante o dia, as temperaturas do ar podem ultrapassar 40 graus Celsius. O sol equatorial, caindo quase verticalmente, é implacável. Os pinguins de Galápagos desenvolveram estratégias comportamentais para sobreviver ao calor que mataria seus primos antárticos. Eles se refugiam em cavernas vulcânicas, fissuras nas rochas de lava e sombras profundas durante as horas mais quentes do dia. Ficam curvados para a frente, protegendo suas patas rosadas sensíveis da rocha escaldante. Eles ofegam como cães, evaporando umidade da boca e garganta para se refrescar. Suas asas, inúteis para voo, mas essenciais para a natação, são mantidas afastadas do corpo para maximizar a perda de calor. Quando a temperatura se torna insuportável, eles mergulham na água fria. Lá transformam-se de criaturas desajeitadas em foguetes aquáticos elegantes. Seus corpos hidrodinâmicos cortam a água a velocidades de até 35 km por hora. Eles caçam pequenos peixes, especialmente mugilídeos, mergulhando até 50 metros de profundidade. Mas são apenas 1.200 indivíduos restantes, talvez menos. Cada evento de El Niño representa uma crise existencial para a espécie. Durante El Niño, águas quentes do Pacífico Oeste deslocam a corrente de Humboldt fria. Os peixes fogem para águas mais profundas ou migram. Os pinguins literalmente morrem de fome, cercados por um oceano que se tornou deserto líquido. Em 1982 e 1983, um El Niño particularmente severo matou 77% da população de pinguins de Galápagos. As praias ficaram cobertas de corpos de pinguins adultos que haviam morrido de inanição tentando alimentar seus filhotes. A espécie quase foi extinta. Levou décadas para a população se recuperar parcialmente. E com as mudanças climáticas tornando eventos de El Niño mais frequentes e intensos, o futuro da espécie permanece incerto. Imagine uma ave que esqueceu como voar. Parece ridículo, contraditório à própria essência do que significa ser ave. E, no entanto, o cormorão não voador de Galápagos é exatamente isso. Uma ave que trocou completamente o céu pelo mar, abandonando o voo em favor da natação especializada. Suas asas, que em seus ancestrais eram poderosas ferramentas de voo, são agora pequenos cotos vestigiais, menos de 1/3 do tamanho necessário para sustentar seu corpo no ar. Quando a ave estende suas asas ao sol para secá-las, um comportamento herdado de ancestrais voadores, elas parecem ridiculamente inadequadas, como um avião com asas de brinquedo. Em qualquer outro lugar do mundo, isso seria uma sentença de morte evolutiva. Aves que não podem voar são vulneráveis a predadores terrestres, incapazes de migrar quando o alimento escasseia, presas fáceis em todos os sentidos. Mas Galápagos, por milhões de anos, não teve predadores terrestres mamíferos. Não havia razões, leões, lobos ou qualquer outro carnívoro. As únicas ameaças vinham do mar ou do céu. Nesse contexto único, voar tornou-se não apenas desnecessário, mas metabolicamente custoso. Manter músculos de voo grandes e asas emplumadas consome enorme quantidade de energia. Aves marinhas gastam 25% de sua energia apenas mantendo a capacidade de voar. Para um cormorão pescando em águas ricas de Galápagos, eliminar esse custo energético trouxe vantagens enormes. A seleção natural começou a favorecer aves com asas menores. Elas podiam dedicar mais energia ao crescimento corporal, à reprodução, à natação. Geração após geração, as asas encolheram. Os músculos peitorais, que em aves voadoras são massivos, atrofiaram. A quilha do externo, a crista óssea a qual músculos de voo se conectam, ficou menor.
Simultaneamente, outras características foram amplificadas. As pernas se tornaram extremamente poderosas, com músculos desenvolvidos capazes de impulsionar o corpo através da água como torpedos emplumados. Os ossos, ocos e leves em aves voadoras para facilitar o voo, tornaram-se mais densos e pesados, facilitando o mergulho profundo. Os cormorões não voadores de Galápagos podem mergulhar a mais de 15 metros de profundidade, perseguindo polvos, enguias e peixes nas águas frias e ricas em alimentos. Eles nadam com as pernas, mantendo as asas vestigiais coladas ao corpo. Podem ficar submersos por vários minutos, seus pulmões grandes e corações eficientes, permitindo mergulhos longos. São apenas cerca de 1.000 indivíduos, todos vivendo em uma estreita faixa de menos de 30 quilômetros de costa, nas ilhas de Fernandina e Isabela. É uma das aves marinhas mais raras do mundo, com uma das distribuições mais restritas. Toda a espécie poderia ser eliminada por uma única tempestade severa, uma única introdução de predadores, um único evento de El Niño prolongado. E em um comportamento que parece quase nostálgico, os cormorões ainda abrem suas asas minúsculas para secá-las ao sol após mergulhos, exatamente como seus ancestrais voadores faziam e como todas as outras espécies de cormorões ainda fazem. É uma memória evolutiva gravada em genes, um comportamento que persiste milhões de anos após sua função original ter desaparecido. Um fantasma comportamental de um passado aéreo. Conheça a tartaruga gigante de Galápagos, o Chelonoidis niger, um colosso de movimentos lentos que pode pesar mais de 400 quilos, medir quase 2 metros de comprimento e viver mais de 200 anos. Quando Charles Darwin visitou Galápagos em 1835, algumas dessas tartarugas já estavam vivas. E algumas delas, contra todas as probabilidades, ainda estão vivas hoje, quase 200 anos depois, testemunhas silenciosas de séculos de história humana. Elas são mestras absolutas da eficiência energética. Seu metabolismo opera em câmera ultralenta, processando alimento tão gradualmente que podem sobreviver um ano inteiro, talvez mais, sem comer ou beber água. Essa adaptação extrema não foi acidente. Ela permitiu que tartarugas ancestrais sobrevivessem a longas viagens oceânicas em troncos flutuantes, flutuando por semanas entre ilhas ou desde o continente, e permitiu que sobrevivessem às secas prolongadas que periodicamente devastam Galápagos. Durante estações de seca severa, que podem durar meses, as tartarugas entram em um estado de torpor. Elas se retiram para áreas sombreadas, reduzem ainda mais seu metabolismo e simplesmente esperam. Suas bexigas enormes podem armazenar litros de água, que é lentamente reabsorvida conforme necessário. Elas podem perder 40% de seu peso corporal e ainda sobreviver, algo que mataria a maioria dos animais. Quando as primeiras chuvas finalmente chegam, transformando as paisagens cinzas em verdes explosivos, as tartarugas emergem de seu estado quase comatoso. Elas bebem vorazmente de poças temporárias, enchendo suas bexigas ao máximo. Alimentam-se freneticamente de gramíneas frescas, brotos tenros, frutas caídas. Em poucas semanas recuperam todo o peso perdido. Mas a história das tartarugas de Galápagos é também uma história de tragédia humana. Durante séculos, desde que piratas descobriram as ilhas no século XVI, as tartarugas foram vistas apenas como fontes móveis de carne fresca. Marinheiros descobriram que podiam virar tartarugas de costas e empilhá-las nos porões dos navios, onde elas permaneceriam vivas por meses sem comida ou água. Era a proteína perfeita para longas viagens oceânicas. Não apodrecia, não precisava de espaço nem cuidados, e estava sempre fresca. Navios baleeiros, barcos comerciais e expedições militares sistematicamente removeram tartarugas de todas as ilhas.
Estima-se que entre 200 mil e 300 mil tartarugas foram capturadas nos séculos XVIII e XIX. Populações inteiras foram extintas. Na Ilha Pinta, a última tartaruga conhecida foi um macho chamado Lonesome George, George Solitário. Ele foi descoberto em 1971, completamente sozinho. Por décadas, cientistas tentaram desesperadamente fazê-lo reproduzir com fêmeas de subespécies relacionadas. Ofereceram-lhe múltiplas parceiras, tentaram estimulação hormonal, até consideraram clonagem. George mostrou pouco interesse. Em junho de 2012, George foi encontrado morto em seu recinto. Ele tinha aproximadamente 102 anos, jovem para padrões de tartaruga gigante. Com sua morte, a subespécie Chelonoidis abingdoni da Ilha Pinta foi oficialmente declarada extinta. Uma linhagem evolutiva que havia persistido por milhões de anos, sobrevivido a mudanças climáticas, erupções vulcânicas e eras glaciais, foi eliminada em apenas 200 anos de contato com humanos. Mas há esperança na escuridão. Programas intensivos de reprodução em cativeiro começaram na década de 1960, quando cientistas perceberam que múltiplas subespécies estavam à beira da extinção. A tartaruga da Ilha Espanhola foi reduzida a apenas 14 indivíduos, apenas 2 machos e 12 fêmeas. Todos foram capturados e levados para a estação de pesquisa Charles Darwin. Ali, em ambientes controlados que simulavam condições naturais, as tartarugas começaram a se reproduzir. Cada ovo era cuidadosamente incubado. Cada filhote era protegido dos ratos introduzidos que normalmente os devorariam. Ao longo de 50 anos, mais de 2.000 tartarugas criadas em cativeiro foram devolvidas à Ilha Espanhola. A população selvagem agora se reproduz naturalmente novamente. Mais dramaticamente ainda, em 2019 e 2020, expedições à remota Ilha Isabela descobriram indivíduos com DNA parcialmente correspondente a subespécies que se pensava extintas há mais de 100 anos. Aparentemente, marinheiros antigos haviam lançado tartarugas de diferentes ilhas no mar, perto de Isabela, quando seus navios ficavam sobrecarregados. Algumas sobreviveram, nadaram até a costa e se reproduziram. Hoje, 15 espécies ou subespécies de tartarugas gigantes sobrevivem em Galápagos, algumas com populações saudáveis de milhares de indivíduos, outras com apenas 15 a 20 indivíduos restantes, cada um monitorado, cada ninho protegido, cada filhote uma vitória contra a extinção. É uma batalha travada tartaruga por tartaruga, ovo por ovo, contra a maré da história. Mas Galápagos não é apenas uma história de maravilhas evolutivas e esforços heróicos de conservação. É também uma história sombria de destruição ecológica, de como facilmente ecossistemas insulares, delicadamente balanceados, podem ser devastados por interferência humana. Uma história de espécies invasoras, caça excessiva e negligência que quase destruiu o que milhões de anos de evolução haviam criado. As ilhas foram descobertas por acidente em 1535 por Frei Tomás de Berlanga, bispo do Panamá, cujo navio foi desviado da rota por correntes enquanto navegava para o Peru. Ele as chamou de Islas Encantadas, Ilhas Encantadas, porque correntes complexas faziam as ilhas parecer aparecer e desaparecer, movendo-se no horizonte como miragens. Por séculos, Galápagos foi refúgio de piratas e baleeiros. Não havia água doce abundante, não havia ouro, não havia portos naturais. Mas havia tartarugas. E as tartarugas significavam carne fresca. Registros de navios documentam capturas sistemáticas. Um único navio baleeiro americano registrou capturar 14.000 tartarugas ao longo de várias viagens. Multiplique isso por centenas de navios durante 300 anos. Mas os humanos deixaram algo ainda mais destrutivo que o saque direto: espécies invasoras.
Marinheiros liberaram cabras nas ilhas, planejando que se reproduzissem e fornecessem carne para futuras visitas. As cabras, sem predadores naturais, explodiram em população. Na Ilha Pinta, 40.000 cabras transformaram completamente a paisagem. Elas comeram tudo, cada folha verde ao alcance, cada broto jovem, cada plântula de árvore. Espécies de plantas que haviam levado milhões de anos para evoluir, encontradas em nenhum outro lugar da Terra, foram comidas até a extinção em décadas. Sem plantas, o solo erodiu. Sem vegetação, as tartarugas e iguanas morreram de fome. O ecossistema entrou em colapso total, transformando ilhas verdejantes em desertos rochosos. Ratos chegaram escondidos em navios, desembarcando em cada ilha visitada. Pequenos, discretos, incrivelmente reprodutivos. Uma fêmea pode ter 50 descendentes por ano. Eles devoraram ovos de tartarugas, enterrando-se nos ninhos de areia para alcançar os ovos enterrados. Comeram ovos de aves marinhas que nidificavam no solo. Atacaram filhotes de iguanas, pequenos demais para se defender. Gatos domésticos foram trazidos por colonos humanos para controlar os ratos. Mas os gatos descobriram que iguanas jovens, pássaros terrestres e filhotes de tartaruga eram presas muito mais fáceis que ratos ágeis. Na Ilha Baltra, gatos eliminaram completamente a população de iguanas terrestres. Em outras ilhas, populações de aves terrestres que haviam evoluído sem medo de predadores foram dizimadas em gerações. Porcos, introduzidos como fonte de alimento, tornaram-se escavadores destrutivos. Eles reviram o solo procurando raízes e tubérculos, destruindo ninhos de tartarugas e aves terrestres. Cães selvagens formaram matilhas que caçavam iguanas, aves jovens e até tartarugas pequenas. Burros, cavalos e gado pisotearam ninhos e competiram com espécies nativas por vegetação limitada. Formigas de fogo chegaram acidentalmente em cargas de madeira na década de 1920. Elas atacam filhotes de tartaruga recém-nascidos, mordendo seus olhos e membranas mucosas, enquanto os bebês vulneráveis tentam desesperadamente se desenterrar dos ninhos. Vespas parasitas introduzidas atacam larvas de insetos nativos essenciais para polinização. Moscas parasitas põem ovos nas narinas de filhotes de aves marinhas, cujas larvas então devoram o pássaro jovem vivo. Plantas invasoras provaram ser igualmente destrutivas. A amora silvestre, introduzida na década de 1960, cresceu de forma explosiva, formando matagais impenetráveis que excluíram todas as plantas nativas. A guaiaba, árvore frutífera introduzida, espalhou-se rapidamente, alterando completamente a composição de florestas nativas. Sementes de plantas invasoras são dispersas por aves, pelo vento, por humanos, criando invasões que se espalham exponencialmente. Na década de 1990, a situação havia se tornado desesperadora. Cientistas calcularam que, se nada fosse feito, múltiplas espécies endêmicas estariam extintas dentro de décadas. A biodiversidade única de Galápagos, que havia levado 5 milhões de anos para evoluir, seria perdida na vida de uma única geração humana. Algo drástico precisava ser feito. Em 2006, iniciou-se a maior operação de erradicação de espécies invasoras já tentada na história da conservação. O projeto Isabela tinha um objetivo aparentemente impossível: eliminar todas as 140. 0 cabras das ilhas do norte de Isabela, Santiago e Pinta. A área cobria mais de 500 quilômetros quadrados de terreno vulcânico acidentado, grande parte completamente inacessível por terra. Atiradores de elite da Nova Zelândia, país com vasta experiência em erradicação de mamíferos invasores de ilhas, foram contratados. Eles caçaram de helicópteros, varrendo sistematicamente cada vale, cada encosta, cada cratera vulcânica. Usaram rifles de precisão com silenciadores, eliminando cabras sem alertar outras próximas.
O terreno era brutal, rochas de lava afiadas, calor intenso, vegetação espinhosa. Mas as últimas cabras provaram ser impossíveis de encontrar. Elas haviam aprendido a se esconder ao som de helicópteros, refugiando-se em cavernas e sob vegetação densa. Então os cientistas implementaram uma estratégia brilhante e controversa. Cabras Judas. Cabras fêmeas foram capturadas, equipadas com coleiras de rádio GPS e liberadas. Seu instinto gregário as levou a procurar outras cabras. Os helicópteros, então, seguiam os sinais de rádio. Quando uma cabra Judas encontrava um grupo, os atiradores eliminavam todas as outras, mas poupavam a cabra com colar. Ela, então, em seu desejo de companhia, buscaria outro grupo. E assim, sucessivamente. Algumas cabras Judas levaram equipes a mais de 30 grupos diferentes ao longo de anos. Era psicológica e eticamente perturbador, mas funcionou com eficiência devastadora. Em 2006, a última cabra invasora em Isabela foi eliminada. Em Santiago, a erradicação foi completada em 2006. Na Ilha Pinta, onde Jorge Solitário vivia isolado, as últimas cabras foram removidas em 2003. 140 mil animais haviam sido sistematicamente eliminados em uma das operações de conservação mais massivas e controversas já realizadas. A recuperação foi simplesmente miraculosa. Em Santiago, plantas que todos os botânicos pensavam extintas há décadas brotaram de sementes dormentes que haviam esperado no solo por mais de 60 anos, aguardando condições favoráveis. Tartarugas jovens, pela primeira vez em gerações, tinham vegetação suficiente para se alimentar e crescer. Iguanas terrestres recolonizaram áreas de onde haviam desaparecido. Na Ilha Pinta, liberada de cabras, a vegetação explodiu. Mas, tragicamente, era tarde demais para Jorge Solitário. Ele morreu em 2012, 6 anos após a última cabra ser eliminada, nunca tendo visto sua ilha restaurada. Mas hoje, cientistas estão considerando reintroduzir tartarugas de subespécies geneticamente similares para preencher o nicho ecológico vazio que a extinção da subespécie de Pinta criou. Ratos provaram ser inimigos mais difíceis. Eles se reproduzem rapidamente, são noturnos, se escondem em tocas e podem sobreviver comendo praticamente qualquer coisa. Operações de erradicação em ilhas menores, usando iscas envenenadas, tiveram sucesso misto. Em 2012, ratos foram completamente eliminados da ilha Pinzón, permitindo que tartarugas se reproduzissem naturalmente pela primeira vez em mais de 150 anos. Mas hoje, Galápagos enfrenta uma ameaça ainda maior que espécies invasoras. Uma ameaça contra a qual operações militares e orçamentos de milhões de dólares são impotentes. As mudanças climáticas globais. E o vetor dessa ameaça é um fenômeno climático natural, que está se tornando cada vez mais extremo. El Niño. El Niño é um aquecimento periódico das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Durante El Niño, os ventos alísios, que normalmente empurram água quente para o oeste, enfraquecem. Água quente flui de volta para o leste, chegando à costa sul-americana e a Galápagos. A corrente de Humboldt fria, que sustenta todo o ecossistema marinho de Galápagos, é temporariamente deslocada por águas mornas e nutricionalmente pobres. Para a vida marinha, é uma catástrofe. Águas frias abaixo de 20 graus são ricas em fitoplâncton, a base de toda a cadeia alimentar oceânica. Essas águas sustentam populações massivas de pequenos peixes, que alimentam peixes maiores, que alimentam aves marinhas, lobos marinhos, tubarões e toda a teia trófica complexa. Quando águas quentes chegam, o fitoplâncton desaparece. Os pequenos peixes migram para águas mais profundas ou morrem, e tudo que depende deles começa a morrer de fome. Em 1982-83, um dos El Niño mais severos já registrados atingiu Galápagos.
A temperatura da água subiu 6 degrees acima do normal. As consequências foram apocalípticas. 77% dos pinguins de Galápagos morreram. Metade dos cormorões não voadores pereceram. Colônias de aves marinhas, normalmente ruidosas com milhares de indivíduos, ficaram silenciosas e desertas, cobertas de cadáveres. As iguanas marinhas, dependentes de algas que crescem em águas frias, enfrentaram uma situação desesperadora. Sem alimento, elas começaram a morrer lentamente de fome. Mas então algo extraordinário aconteceu, algo que desafiava a compreensão biológica. Elas encolheram. Não apenas perderam peso, mas literalmente reduziram seus esqueletos, ficando até 20% menores em comprimento corporal. Inicialmente, cientistas pensaram que isso era impossível. Ossos adultos não encolhem, eles apenas perdem densidade, mas análises detalhadas confirmaram. As iguanas estavam reabsorvendo seus próprios ossos, reduzindo o tamanho de seus corpos para diminuir necessidades metabólicas. Quando as águas frias finalmente retornaram e algas voltaram a crescer, as iguanas sobreviventes comeram vorazmente e seus corpos cresceram novamente. Era plasticidade fenotípica em escala extrema, um truque evolutivo que nenhum outro vertebrado conhecido pode realizar. Mas nem todos puderam se adaptar. Os lobos marinhos de Galápagos, dependentes de peixes abundantes para alimentar seus filhotes, experimentaram falha reprodutiva quase total. Fêmeas grávidas abortaram. Filhotes nasceram subdesenvolvidos e morreram em dias. Adultos, desesperados, nadaram centenas de quilômetros procurando águas frias e comida, muitos nunca retornando. Tartarugas marinhas verdes que migram milhares de quilômetros para desovar em praias de Galápagos chegaram magras e fracas. Muitas eram jovens demais ou estavam em condições físicas inadequadas para reproduzir. A taxa de eclosão de ovos caiu dramaticamente. Uma geração inteira de tartarugas marinhas foi essencialmente perdida. E El Niño não afeta apenas a vida marinha. Em terra, os efeitos são igualmente dramáticos, mas opostos. Durante anos normais, as ilhas mais jovens do oeste recebem pouca chuva, mantidas secas pela corrente de Humboldt fria. Mas durante El Niño, as águas quentes trazem chuvas torrenciais. Ilhas normalmente áridas são inundadas, e com a água vêm explosões de vida vegetal e animal. Cactos florescem massivamente. Gramíneas crescem exuberantes, insetos se reproduzem freneticamente. Para iguanas terrestres e tartarugas, é um banquete temporário, mas para espécies adaptadas à seca, como algumas plantas nativas, o excesso de umidade pode ser tão mortal quanto a seca. Raízes adaptadas a condições áridas apodrecem em solo encharcado. Fungos e doenças se espalham rapidamente, e quando El Niño finalmente termina e as condições normais retornam, a vegetação que cresceu exuberante durante as chuvas morre rapidamente na seca restaurada. Animais que se reproduziram abundantemente durante a fartura enfrentam fome severa. Populações crash dramaticamente. É um ciclo de fartura e fome que Galápagos experimentou por milênios, mas agora algo está mudando. Eventos de El Niño estão se tornando mais frequentes e mais intensos. O El Niño de 1982-83 foi considerado o pior em 100 anos, mas foi seguido por eventos severos em 1997-98 e 2015-16. A frequência está acelerando. E com o aquecimento global, cientistas preveem que mega El Niños, eventos ainda mais extremos, se tornarão a norma, não a exceção. O aumento do nível do mar, causado por aquecimento global e derretimento de geleiras, ameaça diretamente espécies que nidificam em praias. Tartarugas marinhas depositam ovos em praias de areia específicas. Se essas praias forem inundadas por marés mais altas, os ninhos se afogarão.
Iguanas marinhas põem ovos em áreas de areia acima da linha de maré alta. Praias estão encolhendo. Corais ao redor de Galápagos, já vivendo perto de seus limites de tolerância de temperatura, estão experimentando eventos de branqueamento. Durante estresse térmico, corais expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos e lhes fornecem energia através de fotossíntese. Sem as algas, os corais ficam brancos e, se o estresse continua, morrem. Recifes de coral levam décadas ou séculos para se recuperar. E há uma ameaça mais insidiosa: a acidificação oceânica. Os oceanos absorvem cerca de 30% do CO2 que humanos emitem. Quando o CO2 se dissolve em água do mar, forma ácido carbônico, reduzindo gradualmente o pH oceânico. Águas mais ácidas dificultam que organismos como corais, moluscos e alguns plânctons formem conchas e esqueletos de carbonato de cálcio. A base da cadeia alimentar está sendo quimicamente alterada. Ironicamente, o turismo, que trouxe consciência global sobre a importância de Galápagos e recursos cruciais para a conservação, também traz riscos significativos. Em 1960, apenas 1.000 turistas visitavam Galápagos anualmente. Em 1990, eram 40.000. Hoje, mais de 275.000 pessoas visitam as ilhas a cada ano, cada uma potencialmente carregando sementes invasoras presas em solas de sapatos, patógenos desconhecidos, produtos plásticos. Aviões e navios trazem não apenas turistas, mas cargas de alimentos, materiais de construção, combustível e, inadvertidamente, espécies invasoras, insetos escondidos em produtos agrícolas, ratos em porões de navios, sementes em contêineres. Apesar de regulações rigorosas e inspeções, novas espécies invasoras continuam chegando. Em 2007, mosquitos vetores de doenças aviárias chegaram a Galápagos pela primeira vez, representando nova ameaça a aves endêmicas. A população humana residente cresceu de 2.000 pessoas em 1960 para mais de 30.000 hoje. Eles precisam de casas, escolas, hospitais, estradas, eletricidade, água potável, gestão de resíduos. Cada expansão de infraestrutura humana reduz habitat disponível para espécies nativas. Vazamentos de óleo de navios, esgoto não tratado, poluição plástica, todos impactam ecossistemas frágeis. Mas em meio a essas ameaças crescentes, há razões genuínas para a esperança. Galápagos se tornou um dos lugares mais protegidos e intensamente estudados do planeta. 97% do território terrestre das ilhas é parque nacional, protegido por lei desde 1959. A Reserva Marinha de Galápagos, estabelecida em 1998, cobre 138.000 km² de oceano, uma das maiores reservas marinhas protegidas do mundo. A estação de pesquisa Charles Darwin, fundada em 1964, tem trabalhado incansavelmente para entender e proteger o arquipélago. Centenas de cientistas de dezenas de países conduziram milhares de estudos. Cada espécie endêmica foi catalogada, seu genoma sequenciado, sua ecologia estudada. Galápagos é provavelmente o ecossistema insular mais completamente compreendido da Terra. Programas de reprodução em cativeiro transformaram espécies à beira da extinção em populações viáveis. A tartaruga da Ilha Espanhola tinha apenas 14 indivíduos selvagens em 1963. Todos foram capturados e levados para centros de reprodução. Ali, em ambientes que simulavam condições naturais, as tartarugas começaram a se reproduzir consistentemente. Ovos eram cuidadosamente incubados em temperaturas controladas. Filhotes eram criados até atingir tamanho suficiente para sobreviver a predadores. Ao longo de 50 anos, mais de 2.000 tartarugas criadas em cativeiro foram reintroduzidas na Ilha Espanhola. Hoje, a população selvagem se reproduz naturalmente novamente pela primeira vez em gerações.
Tartarugas de diferentes idades vagueiam pelas paisagens restauradas, desde anciãos que se lembram dos dias pré-conservação até jovens nascidos em liberdade. É uma vitória monumental, prova de que espécies podem ser trazidas de volta do abismo. Iguanas terrestres, extintas na Ilha Santiago por mais de 150 anos devido a cabras e porcos invasores, foram reintroduzidas com sucesso em 2019. Cientistas trouxeram 436 iguanas da vizinha ilha North Seymour, onde a população estava saudável, mas o espaço limitado. As iguanas se adaptaram rapidamente a Santiago, agora livre de espécies invasoras, e já foram observadas reproduzindo naturalmente. Novas tecnologias estão revolucionando a conservação em Galápagos. Drones equipados com câmeras térmicas mapeiam ninhos de tartarugas em praias remotas, identificando locais que precisam de proteção contra predadores. Câmeras automatizadas, ativadas por movimento, capturam milhares de fotos de vida selvagem, que algoritmos de inteligência artificial analisam para identificar indivíduos, contar populações, monitorar comportamentos. Chips RFID implantados em iguanas marinhas e terrestres permitem que cientistas rastreiem movimentos individuais ao longo de anos, revelando padrões de migração, preferências de habitat, interações sociais. Satélites monitoram temperatura da superfície do mar em tempo real, fornecendo alertas precoces de condições de El Niño que permitem que conservacionistas se preparem para crises. Análises genéticas revolucionaram nossa compreensão de relacionamentos evolutivos. DNA extraído de espécimes de museu coletados há 200 anos por Darwin e outros naturalistas está sendo sequenciado e comparado com populações modernas, revelando como espécies mudaram ao longo de gerações. Genomas completos de tartarugas gigantes revelaram genes associados à longevidade extrema e resistência a câncer, conhecimento potencialmente aplicável à medicina humana. Em 2022, Galápagos se juntou ao Equador, Costa Rica, Panamá e Colômbia para criar o Corredor Marinho do Pacífico Tropical Oriental, uma rede conectada de áreas marinhas protegidas cobrindo mais de 500 mil quilômetros quadrados. Isso permite que espécies migratórias como tubarões-martelo, tubarões-baleia, raias-manta e baleias viajem entre habitats críticos através de rotas protegidas. Tubarões-martelo, que se congregam em enormes cardumes ao redor de Galápagos, migram centenas de quilômetros entre ilhas e até o continente. Antes, grande parte de suas rotas migratórias passava por águas desprotegidas, onde eram vulneráveis à pesca comercial. Agora, corredores protegidos oferecem passagem mais segura. Populações que estavam em declínio mostraram sinais de estabilização. E pela primeira vez na história de Galápagos, as 30 mil pessoas que vivem nas ilhas estão sendo genuinamente incluídas nos esforços de conservação. Historicamente, conservação foi vista como conflitante com necessidades humanas locais. Restrições de pesca irritavam pescadores. Limites de desenvolvimento frustravam residentes. Mas abordagens mais recentes reconhecem que conservação sustentável requer apoio local. Pescadores locais foram treinados como guardiões marinhos, patrulhando águas protegidas, reportando atividades ilegais, coletando dados científicos. Eles recebem compensação financeira e, criticamente, voz nas decisões de manejo. Seu conhecimento tradicional sobre padrões de peixe, correntes oceânicas e comportamentos de vida marinha informa políticas de conservação. Fazendeiros nas terras altas estão sendo incentivados a cultivar plantas nativas em vez de espécies introduzidas. Programas pagam agricultores para manter fragmentos de floresta nativa em suas propriedades, criando corredores de habitat que conectam áreas protegidas.
plantas medicinais e alimentos nativos estão sendo redescobertos e comercializados, criando valor econômico para a biodiversidade nativa. Jovens galapaguenhos estão crescendo com orgulho de seu patrimônio natural único. Programas educacionais levam estudantes locais para visitar ilhas desabitadas, ver tartarugas gigantes, nadar com leões marinhos, entender ecologia. Muitos estão se tornando guias naturalistas, biólogos marinhos, conservacionistas. A próxima geração de guardiões de Galápagos está sendo cultivada. As próprias ilhas estão se tornando modelos de sustentabilidade. Painéis solares e turbinas eólicas estão gradualmente substituindo geradores diesel que queimavam combustível fóssil importado. A Ilha Isabela instalou uma planta solar que fornece 40% de sua eletricidade. A Ilha Floriana está planejando tornar-se 100% renovável até 2030. Plásticos de uso único foram banidos em todo o arquipélago em 2018. Sacolas plásticas, canudos, garrafas descartáveis e embalagens de isopor não são mais permitidos. Sistemas avançados de tratamento de águas residuais estão sendo instalados para prevenir que esgoto contamine águas costeiras. Programas de reciclagem e compostagem estão reduzindo resíduos enviados a aterros. Navios turísticos estão adotando tecnologias mais limpas, motores mais eficientes, sistemas de tratamento de água de lastro para prevenir espécies invasoras, proibição de descarga de resíduos no oceano. Alguns navios experimentam propulsão híbrida, combinando diesel com baterias, reduzindo emissões e poluição sonora que afeta mamíferos marinhos. E ainda há mistérios a descobrir. Segredos que Galápagos guarda após 5 milhões de anos de evolução isolada. Em 2019, durante uma expedição à remota área norte da Ilha Isabela, cientistas descobriram uma população de tartarugas gigantes com DNA parcialmente correspondente a espécies declaradas extintas há mais de 100 anos. Análises genéticas revelaram que essas tartarugas tinham ancestrais das ilhas Pinta e Floriana, subespécies eliminadas por caça no século XIX. Aparentemente, marinheiros antigos haviam jogado tartarugas de diferentes ilhas no oceano quando seus navios ficavam sobrecarregados. Algumas nadaram até Isabela, sobreviveram e se reproduziram, preservando inadvertidamente genes de espécies extintas. Agora, um programa de reprodução seletiva está tentando ressuscitar essas linhagens extintas. Tartarugas com maior porcentagem de DNA de espécies extintas estão sendo criadas juntas, com o objetivo de produzir descendentes geneticamente cada vez mais próximos das espécies originais. Em algumas gerações, é concebível que tartarugas geneticamente quase idênticas às extintas possam caminhar novamente em suas ilhas natais. Em 2020, uma expedição de submersível tripulado explorou montes submarinos ao redor de Galápagos, descendo a profundidades de mais de 3.000 metros. Ali, em escuridão total, alimentados por minerais de fontes hidrotermais em vez de luz solar, eles descobriram ecossistemas inteiros nunca antes vistos. Corais de profundidade, esponjas gigantes, camarões cegos, peixes translúcidos, todos adaptados a um mundo sem luz. Esses ecossistemas de profundidade podem ser tão antigos quanto as próprias ilhas, evoluindo em isolamento completo por milhões de anos. Cada expedição revela novas espécies. Em uma única semana de exploração submarina, cientistas documentaram 30 espécies potencialmente não descritas pela ciência. Galápagos, mesmo após 200 anos de estudo intensivo, ainda guarda segredos nas suas profundezas oceânicas. A nova geração de galapaguenhos está crescendo sabendo que vive em um lugar extraordinariamente especial. Crianças em Puerto Ayora, a maior cidade, podem caminhar até a praia e ver iguanas marinhas tomando sol. Podem nadar com leões marinhos brincalhões que tratam humanos como companheiros de brincadeira,
Podem ver tartarugas gigantes vagando nas terras altas, lembretes vivos de eras passadas. Programas educacionais ensinam ecologia, biologia evolutiva, história da ciência e conservação. Estudantes aprendem sobre Darwin e como suas observações em sua própria ilha natal mudaram a compreensão humana sobre a vida. Eles aprendem sobre ameaças enfrentadas por espécies endêmicas e como cada pessoa pode contribuir para a proteção. Essas crianças serão os futuros guardiões das ilhas, cientistas, guias, políticos tomando decisões que afetarão Galápagos por gerações. Galápagos hoje está em uma encruzilhada. Nunca na sua história de 5 milhões de anos o arquipélago enfrentou mudanças tão rápidas. Mudanças climáticas, crescimento populacional, pressões de desenvolvimento, novas espécies invasoras, cada uma representa desafios sem precedentes. E, no entanto, nunca Galápagos teve tantos recursos, conhecimento científico e comprometimento global dedicados à sua proteção. A questão não é se Galápagos sobreviverá. As ilhas existirão enquanto vulcões continuarem erupcionando, criando novas ilhas enquanto antigas afundam. A questão é a diversidade única de vida que evoluiu aqui. Os descendentes dos colonizadores corajosos que cruzaram 1000 quilômetros de oceano, as espécies encontradas em nenhum outro lugar da Terra, elas sobreviverão ou testemunharemos em nossa própria geração a extinção de linhagens que persistiram por milhões de anos? Galápagos é mais que um arquipélago remoto de ilhas vulcânicas no Pacífico. É um testemunho vivo da capacidade da vida de se adaptar, evoluir e prosperar nos ambientes mais improváveis. É um laboratório natural, onde podemos ver evolução acontecendo não em escala de tempo geológico, mas em tempo humano, ao longo de décadas e anos. Iguanas que nadam nos oceanos gelados, algo que nenhum outro lagarto na Terra ousa fazer. Pinguins vivendo no Equador, desafiando tudo que pensamos saber sobre sua geografia. Aves que voluntariamente abandonaram o voo, trocando os céus pela especialização aquática. Tartarugas que vivem 2 séculos, testemunhando gerações de mudanças humanas. Tentilhões com bicos perfeitamente esculpidos para seus nichos, cada espécie uma obra-prima evolutiva. Cada um é único, insubstituível, um experimento evolutivo que não pode ser replicado. Se uma espécie de tentilhão de Darwin for extinta, não é apenas uma espécie perdida, é uma linhagem de milhões de anos eliminada. É um livro na biblioteca da vida queimado antes de ser completamente lido. É conhecimento sobre adaptação, evolução e possibilidades biológicas perdido para sempre. Foi aqui, nessas ilhas remotas, que Charles Darwin teve a percepção mais profunda da história da biologia. A percepção que todas as espécies, por mais diferentes que pareçam, estão conectadas através de ancestralidade comum. Que toda a vida na Terra, desde bactérias microscópicas até baleias azuis, desde fungos até sequoias gigantes, compartilha um único ancestral que viveu bilhões de anos atrás. E que o mecanismo guiando a transformação de espécies ao longo do tempo não é mágico, não é direcionado, não tem propósito ou objetivo. É simplesmente seleção natural. Indivíduos com características ligeiramente mais adequadas aos seus ambientes sobrevivem e se reproduzem mais. Ao longo de incontáveis gerações, mudanças minúsculas se acumulam em transformações dramáticas. É elegante, é poderoso e explica toda a diversidade da vida. Mas Galápagos nos ensina algo mais urgente e mais pessoal. Nos mostra quão frágil é a vida, especialmente em ilhas. Como espécies perfeitamente adaptadas por milhões de anos podem ser levadas à extinção em décadas por uma única espécie invasora. Como o equilíbrio delicado de ecossistemas pode ser destruído por mudanças que parecem pequenas, mas têm consequências em cascata. Nos mostra que extinção não é apenas uma abstração científica, algo que aconteceu a dinossauros há milhões de anos.
É algo acontecendo agora, neste momento, acelerado por atividades humanas. E também nos mostra que conservação funciona, que espécies podem ser trazidas de volta da beira da extinção, que ecossistemas devastados podem se recuperar se lhes dermos a chance, mas apenas se agirmos, apenas se nos importarmos o suficiente para fazer sacrifícios, investir recursos, mudar comportamentos. As Ilhas Galápagos foram chamadas de Islas Encantadas, Ilhas Encantadas, pelos primeiros navegadores espanhóis que as descobriram. Eles acreditavam que as ilhas apareciam e desapareciam como mágica, movendo-se no horizonte, impossíveis de alcançar. Correntes complexas e neblina faziam as ilhas parecer ilusões, miragens flutuantes. Hoje sabemos que não há mágica, apenas geologia, oceanografia, biologia e tempo profundo. Apenas 5 milhões de anos de vulcões construindo ilhas a partir do fundo do oceano. Apenas correntes frias trazendo nutrientes e criaturas de terras distantes. Apenas a seleção natural trabalhando incansavelmente, geração após geração, esculpindo formas perfeitamente adaptadas a nichos únicos. E, no entanto, Galápagos permanece encantado. Não por magia, mas por ser o mais extraordinário laboratório natural da Terra. Um lugar onde a evolução não é teoria abstrata, mas realidade tangível. Onde podemos ver com nossos próprios olhos como a vida se transforma, se adapta, se diversifica. Onde podemos tocar tartarugas, que viveram séculos, nadar com iguanas que desafiam sua própria natureza reptiliana para mergulhar no oceano. Observar pássaros cujos bicos contam histórias de adaptação escritas em queratina. É um lugar que nos conecta ao nosso próprio passado evolutivo, lembrando-nos que humanos também são produtos de milhões de anos de evolução, que compartilhamos ancestrais com cada criatura em Galápagos, com cada planta, com cada forma de vida na Terra. Somos parte da mesma árvore genealógica gigantesca que se ramifica há bilhões de anos, e isso traz responsabilidade. Porque, ao contrário de todas as outras espécies, nós humanos temos a capacidade de compreender evolução, de prever consequências de nossas ações, de escolher conscientemente proteger ou destruir. Temos o poder de levar espécies à extinção através de caça, destruição de habitat, introdução de invasores, mudança do clima global. Mas também temos o poder de proteger, restaurar, trazer espécies de volta da beira do abismo. Galápagos nos desafia com uma pergunta fundamental. Que tipo de ancestrais queremos ser? Quando nossos bisnetos estudarem história no próximo século, dirão que vivemos na era da grande extinção, quando milhares de espécies desapareceram sob nossa vigilância? Ou dirão que fomos a geração que finalmente acordou, que reconheceu o valor da biodiversidade, que tomou ações difíceis, mas necessárias para preservar a herança evolutiva da Terra? Cada tartaruga gigante salva da extinção através de programas de reprodução é uma vitória. Cada ilha limpa de espécies invasoras é uma batalha vencida. Cada jovem galapaguenho que se torna conservacionista é uma semente de esperança plantada. Cada turista que visita responsavelmente e retorna para casa inspirado a proteger a natureza é um embaixador para a conservação. Mas as ameaças continuam crescendo. As águas ao redor de Galápagos estão aquecendo. Eventos de El Niño estão se intensificando. O nível do mar está subindo milímetro por milímetro, ano após ano. Novas espécies invasoras continuam chegando escondidas em cargas e bagagens. A população humana nas ilhas continua crescendo, exigindo mais recursos, mais espaço, mais desenvolvimento. E, no entanto, há razões para otimismo cauteloso. A comunidade global reconhece Galápagos como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1978, um dos primeiros lugares no mundo a receber essa designação. Isso traz não apenas prestígio, mas recursos financeiros, apoio técnico, atenção internacional.
Violações de proteção ambiental em Galápagos geram manchetes globais, pressão diplomática, ação internacional. Tecnologias emergentes oferecem novas ferramentas para a conservação. Edição genética. CRISPR pode potencialmente criar genes de impulso que se espalham através de populações de ratos invasores, tornando todos os indivíduos inférteis após algumas gerações. É controverso, arriscado e requer consideração ética cuidadosa, mas pode oferecer soluções onde métodos tradicionais falharam. Inteligência artificial está sendo treinada para identificar espécies invasoras em estágios iniciais, antes que estabeleçam populações. Drones autônomos podem patrulhar ilhas remotas continuamente, detectando chegadas de novas espécies ou atividades ilegais. Satélites monitoram saúde de ecossistemas através de análise espectral, identificando áreas sob estresse antes que danos sejam visíveis a olho nu. Ciência cidadã está mobilizando milhões de pessoas globalmente. Turistas que visitam Galápagos contribuem fotografias para bancos de dados massivos que algoritmos analisam para rastrear populações, identificar indivíduos, monitorar comportamentos. Cada foto de uma tartaruga gigante, com padrões únicos em seu casco, contribui para a compreensão de movimentos populacionais. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo seja mudança em consciência humana. Cada vez mais pessoas, especialmente jovens, reconhecem que estamos em crise ecológica planetária, que perda de biodiversidade, mudança climática e degradação de ecossistemas ameaçam não apenas animais distantes, mas sistemas de suporte de vida dos quais humanos dependem. Água limpa, ar respirável, solos férteis, oceanos produtivos, todos dependem de ecossistemas saudáveis funcionando. Galápagos funciona como símbolo, farol, caso de teste. Se não conseguimos proteger um arquipélago relativamente pequeno, remoto, já designado como Parque Nacional, já famoso globalmente, já relativamente bem financiado, que esperança há para áreas menos carismáticas? E, inversamente, se conseguimos fazer conservação funcionar em Galápagos, aprendemos lições aplicáveis a ilhas e ecossistemas ao redor do mundo. Hawaii, Madagascar, Nova Zelândia, Indonésia, todas ilhas enfrentando crises similares de espécies invasoras, perda de habitat, mudança climática. Galápagos está servindo como laboratório não apenas para a biologia evolutiva, mas para a ciência de conservação. Técnicas desenvolvidas aqui, erradicação de espécies invasoras, reprodução em cativeiro, restauração de ecossistemas, envolvimento comunitário, estão sendo adaptadas e implementadas globalmente. E há algo profundamente inspirador sobre Galápagos, que transcende ciência e conservação. É a ideia de que um lugar tão remoto, tão aparentemente insignificante no contexto global, pequenas ilhas vulcânicas, representando apenas 0,002% da superfície terrestre da Terra, pode ter impacto tão desproporcional na consciência humana. Darwin passou apenas 5 semanas em Galápagos em 1835, apenas 35 dias de sua viagem de 5 anos. E, no entanto, aquelas 5 semanas, aqueles pássaros com bicos diferentes, aquelas tartarugas com cascos variados, desencadearam insights que transformaram completamente nossa compreensão de nós mesmos e nosso lugar no universo. Antes de Darwin, humanos se viam como criação especial, separada e acima da natureza, criada em forma final. Depois de Darwin, tivemos que reconhecer que somos animais, produtos de processos naturais, relacionados a todas as outras formas de vida através de ancestralidade compartilhada. Foi humilhante e libertador simultaneamente, e Galápagos continua nos ensinando. Nos ensina sobre adaptação, sobre como vida encontra maneiras de prosperar em ambientes que parecem impossíveis. Nos ensina sobre especialização,
Como focar intensamente em um nicho específico pode trazer sucesso extraordinário. Mas também nos ensina sobre vulnerabilidade, como especialização extrema pode tornar espécies frágeis quando ambientes mudam. Nos ensina sobre tempo profundo, sobre como processos operando em escalas de tempo que desafiam compreensão humana, milhares, milhões de anos, criam diversidade que vemos hoje. Nos ensina humildade, mostrando que humanos são recém-chegados em um planeta que sustentou vida por 3,8 bilhões de anos, que nossa espécie de 300 mil anos é piscar de olhos em escala evolutiva. E mais importante, nos ensina sobre interconexão, que nada em ecossistemas existe isoladamente, que tartarugas gigantes não são apenas tartarugas, são engenheiras de ecossistemas, espalhando sementes, criando trilhas, mantendo vegetação baixa para outras espécies. Que iguanas marinhas não são apenas lagartos curiosos, são transferidores cruciais de nutrientes entre oceano e terra, fertilizando solos pobres com seus excrementos ricos em minerais marinhos. Que tentilhões não são apenas pássaros, são polinizadores, dispersores de sementes, controladores de insetos, presas para predadores, cada espécie um nó em rede complexa de relações ecológicas. Remova uma espécie e toda a rede se reorganiza, às vezes de maneiras imprevisíveis. Extinção não é apenas perda de uma espécie, mas perturbação de relações ecológicas tecidas ao longo de milhões de anos. Galápagos também nos ensina sobre resiliência, sobre como ecossistemas, quando dada a chance, têm capacidade notável de se recuperar. Ilhas devastadas por cabras, transformadas em desertos rochosos, explodem em verde anos após remoção de invasores. Plantas dormentes por décadas germinam. Animais retornam. Vida reacerta sua presença tenaz. Mas resiliência tem limites. Existem pontos de inflexão além dos quais ecossistemas não se recuperam. Colapsos em estados alternativos permanentemente. Quando todas as tartarugas gigantes de uma ilha são eliminadas, vegetação muda, sem grandes herbívoros quebrando galhos, comendo sementes, criando clareiras, florestas se tornam mais densas, escuras, diferentes. Mesmo se tartarugas forem reintroduzidas décadas depois, o ecossistema não retorna ao estado original. É por isso que conservação proativa, protegendo espécies antes que atinjam crises, é infinitamente mais eficaz e mais barata que conservação reativa, tentando salvar espécies da beira da extinção. É mais fácil prevenir invasores de chegar que erradicá-los após estabelecimento. É mais fácil proteger habitat existente que restaurar ecossistemas devastados. E Galápagos nos lembra que tempo está se esgotando. Não para as ilhas. Elas persistirão por milhões de anos, com vulcões criando novas ilhas enquanto antigas erodem. Mas para as espécies únicas que evoluíram aqui. Algumas têm populações de apenas centenas de indivíduos. Um único evento catastrófico. Doença introduzida, derramamento de petróleo, erupção vulcânica, El Niño extremo. Poderia eliminá-las. Cada ano que passa, sem ação efetiva em mudança climática, torna o futuro mais perigoso para pinguins de Galápagos, cormorões não voadores, iguanas marinhas, todas as espécies dependentes da corrente de Humboldt fria. Cada novo desenvolvimento humano em ilhas habitadas fragmenta habitat para espécies terrestres. Cada navio que chega traz risco de novas espécies invasoras. Mas também cada ano traz novas descobertas, novas técnicas, novo comprometimento. Cada tartaruga bebê nascida em programas de reprodução é promessa de futuro. Cada pescador local que se torna guardião marinho é aliado na conservação.
Cada criança galapaguenha que aprende sobre o patrimônio único de suas ilhas é potencial conservacionista futuro. Então aqui estamos, em 2025, 190 anos depois de Darwin desembarcar em Galápagos, 5 milhões de anos depois das primeiras ilhas emergirem do oceano, em um momento de crise, mas também de oportunidade, com ameaças maiores que nunca, mas também com mais conhecimento, mais ferramentas, mais comprometimento global que qualquer geração anterior. O futuro de Galápagos será decidido nas próximas décadas, pelas decisões que governos tomam sobre emissões de carbono e mudança climática, pelas decisões que residentes locais tomam sobre desenvolvimento e conservação, pelas decisões que turistas tomam sobre como visitar responsavelmente, pelas decisões que cientistas tomam sobre quais espécies priorizar, quais técnicas experimentar, e pelas decisões que cada um de nós toma, mesmo longe de Galápagos. Porque mudança climática é fenômeno global, causado por emissões acumuladas de todo o planeta. Demanda por produtos que exigem destruição de habitat afeta ecossistemas globalmente. Nossos padrões de consumo, nossas escolhas de transporte, nosso apoio a políticas de conservação, tudo importa. Galápagos nos oferece algo precioso, uma janela para processos fundamentais que moldaram toda a vida na Terra, uma oportunidade de ver evolução acontecendo. Uma chance de testemunhar adaptações extraordinárias encontradas em nenhum outro lugar. Uma biblioteca viva de informação evolutiva acumulada ao longo de milhões de anos e nos oferece inspiração. Prova de que conservação funciona quando aplicamos recursos suficientes e vontade política. Demonstração de que espécies podem ser salvas, ecossistemas podem ser restaurados, humanos podem viver sustentavelmente com natureza. Um modelo de esperança em era de desespero ecológico. As Ilhas Encantadas permanecem encantadas. Não porque desaparecem e reaparecem magicamente, mas porque continuam nos encantando com suas maravilhas evolutivas. Porque cada visita revela algo novo, algo surpreendente, algo que desafia expectativas. Porque são um dos últimos lugares na Terra onde vida selvagem não teme humanos, onde animais permitem aproximação impossível em qualquer outro lugar, onde você pode nadar com leões marinhos brincalhões que fazem acrobacias ao seu redor, curiosos sobre esses mamíferos estranhos invadindo seu domínio aquático, onde iguanas marinhas ignoram completamente humanos enquanto fazem suas atividades diárias de aquecimento e alimentação, onde pássaros pousam casualmente a centímetros de você, sem medo desenvolvido através de milhões de anos sem predadores terrestres. É experiência transformadora que muda perspectivas. Visitantes frequentemente descrevem Galápagos como experiência que mudou suas vidas, que os fez ver natureza diferentemente, que os inspirou a fazer mudanças em suas próprias vidas para proteger o planeta. É poder de conexão direta com natureza selvagem, não mediada por cercas, jaulas ou distância segura. E é esse poder que pode, em última análise, salvar não apenas Galápagos, mas ecossistemas globalmente, porque pessoas protegem o que amam, e pessoas amam o que conhecem, o que experimentam, o que as move emocionalmente. Galápagos tem essa capacidade de mover pessoas, de criar conexões emocionais profundas que transcendem razão e lógica. Quando você observa uma tartaruga gigante de 150 anos, olhando você com olhos antigos, que viram séculos de mudanças, você sente conexão com o tempo profundo. Quando você vê iguana marinha espirrar sal através de suas narinas após mergulho alimentar, você testemunha adaptação extraordinária. Quando você nada com pinguins no Equador, você experimenta impossibilidade tornada real através de evolução. Essas experiências criam defensores, ativistas, conservacionistas,
Criam pessoas que retornam para casa determinadas a fazer diferença, a proteger não apenas Galápagos, mas ecossistemas locais, a viver mais sustentavelmente, a apoiar políticas ambientais. É efeito cascata que se espalha muito além das ilhas. E então chegamos ao fim de nossa jornada através das ilhas da evolução. Viajamos através de 5 milhões de anos de história geológica. Testemunhamos colonização por vida vinda de terras distantes. Observamos evolução esculpindo espécies únicas encontradas em nenhum outro lugar. Conhecemos habitantes impossíveis. Iguanas marinhas, pinguins equatoriais, aves sem voo, tartarugas centenárias. Confrontamos ameaças que essas espécies enfrentam, invasores introduzidos, mudança climática, desenvolvimento humano, mas também celebramos sucessos de conservação, espécies trazidas de volta da extinção, ecossistemas restaurados, esperança encontrada em situações desesperadoras. Galápagos continua sendo o que sempre foi. Laboratório natural excepcional, onde podemos aprender sobre processos fundamentais que governam toda a vida. Biblioteca evolutiva única contendo informação acumulada através de éons. Patrimônio global que pertence não a Equador apenas, mas à humanidade inteira. Responsabilidade compartilhada que todos devemos ajudar a proteger, porque no final a história de Galápagos é nossa história também. É história de vida se adaptando, evoluindo, prosperando contra dificuldades. É história de resiliência e fragilidade simultaneamente. É história de como decisões que fazemos hoje moldarão o mundo que deixamos para futuras gerações. As iguanas continuarão mergulhando em águas geladas, desafiando sua natureza reptiliana. Os pinguins continuarão caçando em mares equatoriais, improváveis, mas persistentes. Os cormorões continuarão abrindo asas inúteis para secá-las, memória fantasma de passado voador. As tartarugas continuarão caminhando lentamente através de séculos, testemunhas silenciosas de mudança. Mas apenas se escolhermos protegê-las. Apenas se reconhecermos valor de biodiversidade, importância de conservação, urgência de ação. Apenas se decidirmos que herança evolutiva de milhões de anos vale mais que ganhos de curto prazo. Apenas se entendermos que estamos conectados a toda a vida, através de ancestralidade compartilhada, que seu destino está entrelaçado com o nosso. As Ilhas Galápagos, as Ilhas Encantadas, as Ilhas da Evolução. Um lugar onde magia da ciência supera qualquer fantasia. Onde realidade é mais extraordinária que imaginação. Onde vida escreveu histórias de adaptação, inovação e persistência em rochas vulcânicas e genes evolutivos. Um lugar que nos desafia a ser melhores, a pensar mais profundamente sobre nosso impacto, a agir mais decisivamente para proteger, a cuidar mais completamente de mundo compartilhado com milhões de outras espécies. A reconhecer que somos não dominadores da natureza, mas participantes em experimento evolutivo grandioso que começou há bilhões de anos e continua hoje. E então, enquanto o sol se põe sobre o Oceano Pacífico, lançando últimos raios dourados sobre rochas vulcânicas negras, enquanto iguanas marinhas se aninham juntas para calor noturno, enquanto tartarugas gigantes se retiram para sono que pode durar um século em tempo evolutivo, enquanto pinguins retornam a ninhos rochosos e cormorões descansam asas que esqueceram voo, somos deixados com pergunta simples, mas profunda. Que tipo de ancestrais seremos? Que história nossas ações escreverão no livro do tempo? Quando pessoas olharem para trás em 100, 1000, 1 milhão de anos, dirão que protegemos a magia de Galápagos ou que permitimos que se perdesse? A escolha é nossa. O momento é agora. As ilhas da evolução esperam nossa resposta.
Se você ficou fascinado por essas criaturas extraordinárias e quer continuar explorando os mistérios da vida selvagem ao redor do mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe nos comentários qual animal de Galápagos mais te impressionou: a iguana marinha que desafia sua própria natureza, o pinguim vivendo no Equador, a tartaruga que pode viver 200 anos ou o cormorão que esqueceu como voar. E se você conhece alguém que ama natureza e animais selvagens, compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas conhecerem essas histórias incríveis, mais força teremos para proteger esses lugares únicos. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos outro ecossistema extraordinário do nosso planeta. Até lá, continue curioso, continue explorando e lembre-se, cada espécie tem uma história evolutiva de milhões de anos esperando para ser contada.